Fala galera, para quem ainda não me conhece, eu sou o Thiago Rigueto, um dos diretores da Bimar e estou trazendo para vocês aí mais um webinar, seguindo aí o nosso programa de educação continuada. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho de problemas mentais em áreas remotas com o Dr. João Francato. Então ele vai explicar para a gente mais ou menos como a nossa cabeça funciona indo para o ambiente remoto e também quando acontece algum problema, enfim, uma situação de estresse, como a nossa cabeça lida com isso e também passar para a gente algumas dicas aí de como trabalhar um pouquinho nossa mente para suportar um pouco mais esse estresse. Então vamos pro webinar. Olá, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer o convite da Mimar, na figura da doutora Juliana, doutor Sacha, para falar de um assunto que talvez não seja tão frequente, mas eu acredito muito importante em, em ambientes ou situações de esportes de aventura, áreas remotas, condições extremas de expedição, por exemplo. Gostaria de fazer uma colocação inicialmente, dizendo que não tenho conflitos de interesse na apresentação dessa aula e que ela reflete apenas a minha opinião e não necessariamente a opinião da Abimar. Bom, gostaria também de fazer uma pequena introdução. Eu acho que, como espécies, nós seres humanos nos desenvolvemos, nós sobrevivemos e nós evoluímos graças a habilidades adaptativas muito eficientes. A gente se diferencia de outros animais, de outros mamíferos, não pela inteligência, mas pela capacidade de adaptação, né? Essa capacidade da gente se adequar aos ambientes mais hostis do nosso planeta, ou até fora do nosso planeta, que nos fez tão eficiente enquanto espécie. Nós aprendemos a usar a natureza e aquilo que oferece a nosso favor. A gente dominou o fogo, aprendeu a dominar o curso dos rios, a gente aprendeu a lapidar as pedras, a gente entendeu a função do dedo polegar e do dedo opositor. Entretanto, sem o controle do medo, sem a capacidade de avaliar os riscos de um caminho, antecipar as adversidades, possivelmente seríamos presas muito fáceis para os nossos predadores naturais. Portanto, é o medo que nos garante a sobrevivência. É o temor instantâneo que a gente sente, nós e os animais, diante de qualquer situação interpretada pelo nosso cérebro como sendo de vida ou morte, que nos garante a adaptação. É como se fosse uma espécie de reflexo treinado, aprendido, condicionado. Ele não é racional. É um pavor inconsciente e ancestral, talvez, que trabalha a favor do o nosso instinto mais importante, que é o de sobrevivência. O nosso cérebro ele se moldou em função das nossas necessidades. Didaticamente, a gente poderia dividir o nosso cérebro, nosso sistema nervoso, em três áreas, das áreas mais primitivas para as áreas mais novas. A área mais primitiva, também chamada de cérebro reptiliano, que é representada pelo dinossauro. Essa parte do nosso cérebro é muito parecido com o que seria o cérebro do Tiranossauro Rex. Mais tardiamente, como uma evolução do cérebro reptiliano e pelas experiências que o indivíduo, nós, enquanto espécie, nos expomos, desenvolve-se o cérebro emocional ou cérebro límbico, aqui representado pelo seu descendente mais ancestral, mais antigo vivo, que são os marsupiais, o ornitorrinco. E mais recentemente, há alguns milhões de anos ou milhares de anos, o neocórtex, que seria a área mais nova, mais recente do cérebro, com funções mais sofisticadas, por assim dizer. No cérebro reptiliano, a gente tem estruturas
importantes localizadas no mesencéfalo. Aqui a gente tem o cérebro reptiliano com as estruturas clássicas, né? Então tem o tálamo, mesencéfalo, ponte. E é no mesencéfalo que a gente encontra estruturas responsáveis, por exemplo, pelo reconhecimento temporal e espacial de um certo ambiente, que vai ser associado tardiamente a um trauma. É nessa área do cérebro primitivo, onde ocorre a decodificação do trauma como estímulo aversivo, capaz de provocar um medo condicionado. Nessa área também existe a modulação de um mecanismo de defesa mais primitivo que a gente tem, que é o mecanismo de congelamento, né? Onde o animal, ele diante de uma situação interpretada como mortal, ele congela. Talvez porque nesse instintivamente também o congelamento seja uma imitação do estado de morte, o que desinteressaria a alguns predadores. Interessante também nessas áreas mais primitivas, uma área chamada, na verdade, colículo inferior, né? A gente tem o que seria o filtro do som do perigo. Imagina um animal, ele diante de uma situação de caça, ou uma situação no próprio ambiente onde ele vive, ele é necessário interpretar todos os estímulos como separando o que seria perigoso e o que não é perigoso. E a análise do ruído é um elemento importante nessa busca pela sobrevivência. Então, se o som ele é interpretado como normal, ele vai ser elaborado pelo neocórtex, uma área muito entre aspas, muito mais lenta nas respostas do que as áreas mais primitivas. Por sua vez, se o som for interpretado como um som de alarme, perigoso, como se fosse parecido com o som das pegadas ou do grito de um predador, ele é interpretado por áreas mais primitivas, no caso no sistema límbico, né? No sistema primitivo, mais primitivo, que seria o cérebro reptiliano, em contato com o sistema límbico, representado aqui pela amígdala, que provocaria a reação de medo. Portanto, o sistema límbico ele é uma área um pouco mais evoluída, cuja principal função é a avaliação daquilo que pode ser perigoso ou não e que mexe com as nossas emoções mais primitivas. A análise do medo, a interpretação do medo e a função do medo cabe a essa estrutura cerebral, a amígdala. Como diria Joseph Ledoux, um autor de um livro muito famoso chamado Cérebro Emocional, se não me engano, ele dizia que é melhor a gente confundir um pedaço de pau com uma cobra do que uma cobra com um pedaço de pau, é óbvio. É muito mais interessante como espécie para a nossa sobrevivência que a gente interprete tudo como uma ameaça do que ter uma postura, entre aspas, ingênua diante de uma ameaça verdadeira. Na sequência, a gente tem o neocórtex, que é a área mais nova do cérebro, capaz de realizar tarefas muito mais sofisticadas e responsáveis pela comunicação, pela escrita, pela nossa sociabilidade, pelo desenvolvimento da criatividade e pela tomada de decisões. Então veja bem, em situações de grande ameaça, o sistema nervoso central, das suas áreas mais primitivas até as áreas mais sofisticadas, ele trabalha de forma integrada a nos posicionar diante de uma ameaça, como eu disse. Então, provavelmente todo mundo deve ter feito essa pergunta: por que é mais difícil a razão
controlar o medo do que o medo controlar a razão. Né? Por que é mais difícil a razão controlar o medo? A resposta é relativamente simples. Existem muito mais projeções neuronais da região da amígdala, da região que modula o medo, para o neocórtex, do que projeções neuronais do neocórtex para a amígdala. Quer dizer, quando a gente se depara com uma situação de ameaça, o instinto de sobrevivência ele tem que ser ele tem que provocar uma reação muito rápida. Não tem tempo para a gente elaborar explicações mais sofisticadas se aquilo é ou não é uma ameaça. É muito mais útil do ponto de vista de sobrevivência a gente considerar quase tudo uma ameaça. E, naturalmente, por isso fica fácil a gente imaginar porque existem muito mais projeções da amígdala em relação ao neocórtex do que o contrário. A gente pode dizer isso de outra forma. O cérebro é o grande avaliador das ameaças que nos cercam. O cérebro nos prepara para a resposta adequada diante das situações perigosas, lançando mão de mecanismos de defesa ou mecanismos de sobrevivência mais ou menos elaborados. Ou seja, o nosso cérebro ele se desenvolveu a partir da busca pela preservação da própria espécie, da nossa espécie. Foi a confrontação com situações de ameaça, o que a gente chama de medo da aniquilação, que produz esse instinto básico de sobrevivência que nos leva a um fenômeno da adaptação. Então, é o medo da aniquilação que, no fundo, produz a adaptação. E a adaptação, ela pode ter como sinônimo também estresse. Todo processo adaptativo ele é carregado por algum grau de estresse. O estresse ele pode ser positivo ou negativo, a gente vai ver isso daqui a pouco, em função da sua intensidade e duração. Mas ligado ao estresse, existem outros dois conceitos que também eu vou falar mais adiante, que é o conceito de resiliência e o conceito de coping. Rapidamente, resiliência é aquilo que nos oferece a possibilidade de absorção de impacto e voltar para a mesma capacidade de funcionamento após a interrupção do estresse. E coping seriam as estratégias que a gente lança a mão para uma melhor resiliência. Então, o estresse ele pode ser dividido didaticamente em dois momentos, o estresse agudo e o estresse crônico. Confrontado com situações de estresse ou de risco, o nosso cérebro libera hormônios específicos. Talvez o mais importante, e certamente o mais importante, é o cortisol. O cortisol, nas situações de estresse agudo, ele promove uma proliferação de células tronco neuronais, portanto, aumento da neurogênese. É um processo muito importante do ponto de vista adaptativo e que leva, a neurogênese especificamente, leva em torno de 2 semanas para acontecer. É como se o cérebro se preparasse para uma nova ameaça, né? Por outro lado, o estresse crônico, ele é uma situação de menor investimento em novos neurônios. Há uma redução da neurogênese, um aumento da poda dendrítica e, por consequência, uma diminuição das conexões sinápticas. Voltando a falar um pouquinho de cortisol, há 2 tipos de receptores nas células para esse hormônio. Os receptores de maior afinidade, que é rapidamente ativado com pequenas concentrações do hormônio,
e o de menor afinidade, o qual é ativado apenas tardiamente. A amígdala e o hipocampo têm grandes concentrações desses receptores de alta afinidade. E seu estímulo ele leva a uma resposta muito rápida na atenção, concentração, enfim, na função cognitiva. A memória melhora muito nas situações agudas. Por outro lado, a ativação desses receptores de menor afinidade em regiões como o lobo frontal tem respostas um pouco mais tardias, mas muito importantes também nas funções executivas e controle. Quer dizer, o entendimento e planejamento das ações um pouco mais sofisticadas diante das situações de estresse. O estresse mantido por meses ou anos, quer dizer, o estresse crônico, ele causa a atrofia do hipocampo e aumento da amígdala. Eventualmente, o sistema de feedback da secreção de cortisol é perturbado. Uma vez que isso ocorre, a capacidade do cérebro de discriminar entre os níveis de ameaça se dissipa. Em outras palavras, tudo passa a ser ameaçador. A gente tem um estado constante de ansiedade. Ou, no polo oposto, nada mais importa. A gente se expõe a condições como depressão, burnout, ou uma síndrome que eu vou falar mais tarde, que é a síndrome da desistência, em livre tradução. Bom, o estresse, certamente, ele pode deixar marcas no nosso cérebro, em grande parte graças a o que a gente chama de epigenética. A epigenética é a relação mais intensa do ambiente, de fatores ambientais, ou portanto, ambiente externo, com o ambiente interno mais profundo, por assim dizer, que seria a expressão dos genes das nossas células. São mecanismos interessantes onde situações de estresse elas causam a metilação de alguns genes, tornando-os silenciosos, né? Em contrapartida, situações positivas, favoráveis, elas produzem a acetilação dos genes, tornando-os novamente ativos e com a sua capacidade de expressão preservada. Falando sobre isso também, a gente sabe que, a partir de estudos animais, que filhotes de mães menos cuidadoras sofrem de mais comportamento equivalente à ansiedade e pior recuperação pós-estresse e menor desempenho cognitivo. Essa situação do abandono materno é o que a gente chama de estresse negativo e que causa a metilação dos genes. Mas isso nem sempre é ruim. Por exemplo, esses filhotes mais temerosos, né, essa é a consequência da ansiedade, pode fazer com que eles sejam mais adaptados em algumas situações. Eles podem ter muito mais chance de sobreviver, por exemplo, em uma casa cheia de gatos, porque ele é mais temeroso, ele se expõe menos, ele se protege mais. Não é? As mesmas mudanças são vistas também em crianças vítimas de maus tratos. A gente vê as mesmas alterações referentes à metilação do DNA que acontecem nas cobaias com as crianças vítimas de maus tratos. O estresse na infância, ou até mesmo na vida embrionária, pode deixar o que a gente chama de assinatura epigenética. E o indivíduo com essa herança, né, com essa assinatura, com essa característica de expressão gênica, quando exposto a traumas tardios, ele tem
essa assinatura acordada, estimulada, despertada. Como consequência, o indivíduo ele pode ter menor capacidade de enfrentamento em situações extremas, situações de conflito. Essas mudanças epigenéticas, elas podem ser parcialmente revertidas ou acetiladas, por assim dizer, por atividades como exercícios físicos, meditação, estimulação de habilidades de enfrentamento, espiritualidade, identificação com o grupo, enfim. Se o estresse metila, causa metilação, o coping, que são os enfrentamentos positivos, podem reverter parcialmente essa situação. Muito bem. Tudo que eu disse até o momento, quer dizer, os aspectos evolutivos do nosso cérebro, toda a circuitaria cerebral envolvida nas situações de estresse, as mudanças e adaptações neurohormonais nesses cenários de ameaça e, finalmente, como eu acabei de dizer, nas marcas epigenéticas construídas por essas experiências todas, tudo isso tem relação com a nossa espécie como um todo. Mas o que realmente importa é a tradução disso na experiência individual do sujeito. Quando esse sujeito é colocado numa situação limite. E mais do que isso, como esse indivíduo enfrenta e lida com as consequências dessas situações. No final das contas, nós estamos falando de um conceito chamado resiliência. Interessante que a resiliência ela pode ser entendida do ponto de vista da física como a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à sua forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. E no sentido figurado, é a capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar a uma má sorte ou às mudanças. É interessante, são conceitos de dicionário, na verdade. Então, a resiliência é como se você pegasse uma bexiga de festa de criança, com o dedo você apertasse a bexiga, você vai observar claramente uma deformação. Quando você deixa de apertar essa bexiga, ela volta à condição normal dela. Na área emocional, na área da psiquiatria, da psicologia, a resiliência seria a capacidade de um indivíduo, de uma pessoa, lidar com suas próprias dificuldades, com seus próprios problemas, vencer esses obstáculos e não ceder completamente à pressão, seja qual for a situação. Nesse sentido, ao longo do tempo se estuda a resiliência, se estuda a resiliência no que diz respeito à experiência humana, não só em relação às células, né, aos sistemas, a órgãos específicos, mas ao comportamento. Então, dessa forma, houve pesquisadores, cientistas que foram submetidos a condições de estresse para realmente avaliar qual era a capacidade de adaptação desses indivíduos nessas circunstâncias. Um francês chamado Michel Siffre, acho que é essa a pronúncia, ele em 1961 ele se isolou numa caverna por um período X, acho que 90 dias, com o objetivo de privá-lo do que seriam os sinalizadores do ciclo sono-vigília, ou escuro, claro, dia e noite. E como essa privação interferiria na percepção da contagem e passagem do tempo. Siffre, por exemplo, ele tem um teste muito clássico em que eles tinham que contar mentalmente o que seria a passagem de alguns segundos. Então, por exemplo, o que seriam 120 segundos, na verdade, ele contou como 300 segundos. Embora todo mundo possa ter um delta em relação a essa contagem, está muito mais próximo do que seria a contagem real do que a percebida. Mas nessa situação de isolamento, isso se amplifica demais. Nesses cenários, né, de isolamento em caverna, o indivíduo passava o tempo fazendo exercício, se alimentando, lendo, trabalhando,
mas sem a noção do que seria o estímulo da claridade ou do escuro para definir o que seria dia e o que seria noite. Seriam as próprias atividades e o tempo e a percepção subjetiva do tempo que determinaria seus horários. Alguns anos depois, 30 anos depois, um pesquisador italiano, Maurizio Montalbini, ele passa um ano numa caverna da Itália. E dentre tantas outras avaliações, a percepção de tempo passado para Maurício foi de 219 dias. 150 dias a menos do que de fato era. Portanto, a noção do tempo e a percepção do tempo, ela é alterada em situações de privação. O que a gente pode dizer também, situações de estresse. O quanto isso afetaria a resiliência dos indivíduos em situações de privação? Dados importantes vieram dessas pesquisas. Em Montreal, numa universidade McGill, voluntários eles foram colocados numa situação de isolamento físico e sensorial total. Estímulos sonoros, o que seria o claro e escuro do ambiente, uma temperatura 100% controlada. Eles usavam luvas para não ter percepção tátil da textura e temperatura dos objetos com os quais esses indivíduos interagiam naquele laboratório. Esse estudo teve que ser interrompido por conta de reações muito intensas desses indivíduos, que variavam desde agitação, ansiedade, hiperreatividade emocional, uma piora significativa dos testes de concentração, atenção, memória, até casos mais extremos de alterações da percepção, como alucinações auditivas e visuais, especialmente auditivas, e verdadeiros quadros psicóticos de paranoia até. Então a gente entende o quanto essas situações extremas de privação determinam o nosso comportamento. Situações, por exemplo, de interações sociais disfuncionais, e também quando o indivíduo é colocado em situação de cativeiro forçado, né, também causam modificações do comportamento. Esse autor, Terry Kupers, ele escreve um livro sobre as superprisões americanas e as consequências do isolamento intenso que esses presos são submetidos nessas cadeias. E o que ele percebeu é que, na verdade, o indivíduo experienciava uma acentuação importante da agressividade, ansiedade e paranoia. Na verdade, esses indivíduos eles se tornaram muito mais perigosos e ameaçadores nesse estilo de aprisionamento do que mais calmos e adaptativos. São várias as situações, vários os exemplos em que a privação, o isolamento, as situações de ausência de contato com outros seres humanos, ou a perspectiva da falta desse contato pode levar. Vai ser interessante, do ponto de vista, obviamente, psicológico dos estudos, um follow-up desses garotos que ficaram presos naquele conjunto de cavernas na Tailândia, né? E entender como é que foi o comportamento de grupo desses garotos naquela situação, como eles foram reagindo diante da perspectiva de serem encontrados, depois de não serem encontrados, a esperança que renova, o tempo, fome, frio, a passagem também a falta de estímulo externo também. Certamente a gente vai ainda ver estudos a respeito dessa situação desses garotos, eu imagino. Nas situações normais, o indivíduo exposto a essas situações
limites, a gente imagina que de forma adaptativa e saudável existe uma resolução desses conflitos todos sem nenhuma sequela. Mas na verdade, a gente sabe que existem situações em que a resiliência não foi eficiente. Em outras palavras, quando a estrutura física e emocional de um indivíduo se rompe ou adoece por conta de uma incapacidade de adaptação ao estresse. Isso pode acontecer na forma de doenças psiquiátricas ou síndromes comportamentais, que talvez eu não possa chamar de doença ainda, mas que reúnem características que trazem, na experiência individual, sofrimento importante e incapacitação. A primeira situação que a gente encontra, numa situação de estresse, das mais variadas formas, a gente chama de reação aguda ao estresse. Como o próprio nome diz, é a condição em que o indivíduo, é quando o indivíduo se encontra numa situação em que ele está agudamente exposto a uma situação concreta ou virtual de ameaça. Ameaça de morte, de lesão grave ou mesmo de abuso sexual. Enfim, quando o indivíduo se expõe a uma situação limite. Não é? O indivíduo, então, ele vivencia diretamente o evento traumático. Ele está exposto àquela situação. Ou ele testemunha pessoalmente o que acontece com outras pessoas. Então, por exemplo, testemunhar uma situação de assassinato, testemunhar uma situação de um colega numa jornada sucumbir a um acidente geográfico, a um acidente na sua jornada, então um escalador que testemunha o parceiro sofrendo um acidente fatal, ou um mergulhador que se vê numa situação de ameaça em que o colega ou ele mesmo se encontra numa situação em que o tempo está passando, ele está encurralado, preso e sem condição de retornar à superfície com segurança. Saber que o evento também ocorreu com um amigo próximo, como eu estava dizendo, ou que isso aconteça várias vezes, né? Em que o indivíduo se expõe a essas situações várias vezes. Então, você imagina um socorrista de SAMU, de tragédias, ou os relatos que a gente tem agora dos bombeiros em Brumadinho, né? Do rompimento da barragem e as experiências de ter que lidar com encontrar os corpos, e observar as famílias perdendo a esperança. Isso tudo a gente pode chamar de situações de exposição a estresse. E o indivíduo ele enfrenta, ou ele vivencia nesse momento, sintomas que a gente chama de sintomas intrusivos. Quer dizer, ele não consegue evitar, é mais forte que o bom senso. Eles são quase que automáticos. O indivíduo numa situação de reação aguda, ele tem logo depois lembranças angustiantes e repetitivas dos fatos ocorridos. Ele tem sonhos recorrentes com o que aconteceu, experiencia flashbacks, reações dissociativas, sofrimento psicológico, incapacidade persistente de experimentar coisas boas, de emoções boas quando elas acontecem. A percepção da realidade, né, o julgamento do ambiente fica diferente. E quando ele é colocado numa situação de ter que relembrar dos dados ou dos fatos que aconteceram, muitas vezes existe um bloqueio. O indivíduo não consegue lembrar com detalhes. Ou o contrário, ele não consegue parar de lembrar do que aconteceu. Embora ele tente muito, ele se esforce muito,
para que isso aconteça, ele se mostra incapaz. O sono fica diferente, o comportamento fica também irritadiço, sem motivo aparente, às vezes pelos mínimos estímulos o indivíduo reage com surtos de raiva, fica hipervigilante, com a cognição comprometida, se assustando facilmente aos pequenos estímulos. Quase como uma evolução natural esse estado agudo de resposta ao estresse, nós temos uma situação muito estudada na psiquiatria, especialmente na psiquiatria americana, isso em função das experiências dos militares americanos, o envolvimento com várias situações de guerra, então Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, Guerra do Golfo e assim por diante. Aliás, os estudos com os militares egressos de batalhas, eles são talvez os que dão mais corpo e consistência para os achados no quadro de estresse pós-traumático, chamado de TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. Como eu disse, ele é quase uma evolução natural da reação aguda de estresse. Uma porcentagem grande dos indivíduos que vivem uma reação aguda de estresse vão desenvolver o estresse pós-traumático. Portanto, é uma exposição a um evento, assim como na reação aguda de estresse, que envolve uma ocorrência ou uma ameaça verdadeira de morte ou ferimento, associada a uma resposta intensa de medo, desamparo ou horror. Nós temos três eixos principais quando a gente pensa no estresse pós-traumático: é a reexperiência traumática, a esquiva e o isolamento social e a hiperexcitabilidade psicológica e psicomotora. Na reexperiência traumática, o indivíduo ele tem pensamentos recorrentes e intrusivos também, que remetem à lembrança do trauma, como eu disse, os flashbacks, os pesadelos. Em função desses sintomas, dessa experiência emocional, o indivíduo tende a evitar e fugir de situações, contato com pessoas e atividades que de alguma forma possam reavivar as lembranças traumáticas do fato. E há uma sensação predominante e constante de sintomas autonômicos, como taquicardia, sudorese, tonturas, dor de cabeça, distúrbios do sono, dificuldade de concentração, irritabilidade, hipervigilância, especialmente nesses momentos de rememoração. Quer dizer, é muito parecido com a reação aguda de estresse, o que diferencia é o tempo, né? Isso persiste muitas vezes por semanas, meses, anos, ou até uma vida inteira, enquanto a reação aguda de estresse é limitada no tempo. Ela é relacionada ao momento que envolve o estresse em si, o trauma em si. No estresse pós-traumático a gente está falando quase que de uma sequela, né? É uma doença decorrente daquele conjunto de reações emocionais. Muito curiosa, muitas vezes, curiosa por assim dizer, é uma experiência que alguns indivíduos que sobrevivem a situações extremas, como indivíduos que sobrevivem a catástrofes naturais, né, ou outras circunstâncias em que outras pessoas falecem, morrem, e esse indivíduo, ou sobrevivente, ele experimenta um conjunto de reações emocionais, principalmente o sentimento de culpa. Então, por exemplo, isso foi estudado e é estudado, por exemplo, em vítimas sobreviventes de campos de concentração, acidentes aéreos, naufrágios, epidemias, guerras civis com torturas. Seria uma subcategoria do transtorno de estresse pós-traumático. O indivíduo ele se percebe eventualmente não merecedor da sobrevivência, ou que ele
falhou eticamente e moralmente em sobreviver enquanto outros morreram. Por exemplo, em situações em que o indivíduo, numa situação, numa condição de para sobreviver, ter que correr, passar por cima de pessoas, pisar em corpos, buscar lugares para respirar, passando por cima dos outros. Quer dizer, ninguém pode julgar que o indivíduo se comporta de uma forma inadequada, mas ele se sente nessa condição de ter passado por cima dos outros para sobreviver. Então é a culpa, né? Uma culpa patológica numa situação como essa. Interessante também uma síndrome chamada Give Up It Syndrome. É como seria uma síndrome da desistência, né? Ela acontece por uma disfunção, de novo falando de circuitaria cerebral, voltando um pouquinho para isso, essa síndrome seria uma disfunção do circuito fronto-subcortical, frontal-subcortical, quer dizer, ela é cortical e subcortical, envolvendo os circuitos cingulado anterior, pré-frontal, dorso lateral. É um desequilíbrio do neurotransmissor chamado dopamina, e foi um termo cunhado a partir da observação dos prisioneiros de guerra na Guerra da Coreia. E essa alteração dopaminérgica é interessante porque a dopamina é um neurotransmissor, especificamente nessas regiões, cujo papel é de melhora cognitiva ou de regulação cognitiva, e está muito relacionado à vitalidade, energia, à vivacidade das emoções. E a alteração desse circuito, dessa substância, explicam os principais sintomas dessa síndrome. Por exemplo, são 5 grupos de sintomas que definem a síndrome da desistência. Abstinência social, por assim dizer. Então o indivíduo ele enfrenta ou vive um retraimento social importante. Ele não tem emoção ou falta emoção, até a verdadeira apatia e indiferença nas relações interpessoais. A apatia, por sinal, é como se fosse uma morte simbólica, uma morte emocional simbólica. Isso é visto em sobreviventes de guerra, acidentes aéreos e naufrágios. Já não se luta mais pela autopreservação. Não há mais cuidados pessoais com higiene, por exemplo. Na sequência dessa apatia, o indivíduo apresenta um fenômeno chamado de abulia, que é uma intensificação dessa desmotivação, uma maior carência de iniciativa e uma incapacidade de tomar decisões. Isso evolui com uma verdadeira acinesia psíquica, em que o indivíduo está de fato consciente, mas em estado de apatia profunda, a ponto de ficar verdadeiramente insensível aos estímulos, inclusive estímulos dolorosos. Até que esse cenário todo evolui para o que a gente chama de morte psicogênica, que seria uma desintegração completa, total do indivíduo. Seria a etapa final da síndrome de desistência. Normalmente, quando o indivíduo se encontra nesse momento, a morte ocorre no intervalo entre 3 e 4 dias. Existem relatos de prisioneiros de campos de concentração na Segunda Guerra Mundial, e esses relatos já são até conhecidos, populares, em que o indivíduo, porque veja bem, nesses lugares, o cigarro, se vocês lembrarem, o cigarro, mais do que uma fonte de prazer imediata, era uma moeda de troca. Então valia muito mais ter um cigarro do que comida, porque com o cigarro você conseguia favores, de fato fazia-se troca por refeições, por sapatos, enfim.
Era uma moeda de troca importante. Então, quando o indivíduo, nesse estado de acinesia psíquica ou de abulia, em vez de usar o cigarro para troca, ele preferia fumar o cigarro. Os colegas já sabiam que dentro de alguns poucos dias esse sujeito faleceria. E de fato, né, essa é uma história contada em sobreviventes de vários campos de concentração. Então a gente percebe uma condição em que o indivíduo, em função de características pessoais, de recursos internos, ele, mesmo apesar disso, exposto a situações limites, ele pode apresentar um conjunto de reações ou de doenças que podem ser em si definidoras do comportamento do indivíduo naquela situação, ou mesmo que faz com que ele sobreviva ou não. E mesmo sobrevivendo, ele às vezes tem que lidar por anos ou pela vida inteira com as consequências desse trauma. Isso a gente escuta e vê nos relatos de colegas exploradores que se colocam em situações, como eu falei até agora, vários exemplos, né, de socorristas, pessoas ligadas que se colocaram em situações de risco em expedições, mergulhos. Portanto, todos nós que praticamos atividades em áreas remotas e extremas, a gente pode estar, por mais que a gente se prepare e planeje, a gente pode se colocar numa situação limite de estresse, nas quais eventualmente a gente pode concluir que não haja esperança, ou de que a gente vai ter que tomar decisões moralmente questionáveis para sobreviver. Não é? Acho que o exemplo midiático mais famoso são daqueles são sobreviventes daquele desastre nos Andes, né? Em que, para sobreviver, alguns deles tiveram que optar por comer carne humana. Portanto, ultrapassando os limites morais e éticos e até religiosos, com o objetivo da preservação individual. O instinto de sobrevivência nasceu na sua intensidade maior. Então, não tem nada que a gente possa fazer em situações como essa. Tem como a gente se preparar para isso? É possível lidar com isso depois? Eu acho que, pessoalmente falando, é muito difícil a gente saber como cada um de nós vai reagir numa situação extrema. Os mais preparados, os menos preparados, não são os mais fortes fisicamente que sobrevivem, são os que têm maior capacidade de adaptação. Esses sobrevivem. Sobrevivem também aqueles que buscam e encontram um sentido naquilo que eles estão fazendo. Não basta a ideia de que você pode sobreviver, mas por que sobreviver? Essa ideia de esperança, essa ideia de que fazer valer a pena tudo que está acontecendo, isso é um fator, e a gente sabe que sim, é um fator que realmente às vezes separa quem sobrevive e quem não sobrevive numa situação de estresse. Mas é possível também lidar com isso de outras formas, né? A gente sabe que algumas técnicas como meditação, dentre elas a yoga, os exercícios físicos, a ligação espiritual, independente de qual religião, e até mesmo a identidade étnica, né? A identidade de grupo, seja cultural ou do grupo que sobreviveu a situações semelhantes, ajudam o indivíduo a lidar com as consequências de uma situação aguda de estresse ou de estresse pós-traumático. Então, para todos nós que de alguma forma nos expomos a uma condição
potencialmente perigosa, nós estamos sujeitos a lidar com tudo isso do ponto de vista emocional. Bom, eu espero que de alguma forma isso possa ter colaborado um pouquinho com o aprendizado de todos. O assunto é vasto, enorme. Espero ter colaborado um pouquinho e agradeço novamente o convite de estar falando com vocês sobre isso. Muito obrigado e até a próxima. É isso aí, galera. Espero que tenham aprendido um pouquinho mais sobre problemas mentais em áreas remotas. Qualquer dúvida pode entrar direto em contato com a Abimar pelo nosso Instagram ou com o Dr. João. E é isso aí, até o próximo webinar.